obrigado. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmã Márcia. Aleluia, nesse culto de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3 de Colossenses. Um abraço aí a todos os amados. Irmã Marta Vilela, Deus abençoe. Irmã Ana Paula, Deus abençoa. Todos os amados que estão conosco. Irmã Virgínia Arruda, Deus abençoe. Um abraço a todos os amados aí do Brasil e fora do Brasil que estão nos assistindo. No Peru, Canadá, Estados Unidos. Amém? Até para quem estiver na China, eu vou dar um abraço hoje. Recebe aí, quem está na China, ouvindo nós. Louvado seja Deus. Os irmãos, estou falando dos irmãos. Glória a Deus. Os irmãos que estão aí na China, do outro lado do mundo, ouvindo essa palavra, que Deus abençoe sua vida e guarde você aí desse vírus comunista. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3, versículo de número 12. Aleluia. Paulo vem com uma exortação à santidade e ao amor fraternal. Esse amor fraternal é vamos dizer assim, o clímax, né? É a totalidade de um nível que o crente, que o homem chega diante de Deus. Se você conseguir de verdade se tornar numa pessoa que sente amor fraternal pelas pessoas, você é o homem mais espiritual dessa terra. Louvado seja Deus. Não é aquele que vai para o monte, não, pastor? Não. Os que vai para o monte é para pedir ajuda. Para ser fraternal, para conseguir amar. Quem vai para o jejum, para a oração, para a leitura da Bíblia, é para conseguir de Deus força, para conseguir suportar pessoas na terra, que não é fácil suportar pessoas na terra. Amém? Tem uns seres humanos aí que é muito desumano. Então, para a gente conseguir conviver com eles só com a ajuda de Deus. E é Deus que a Bíblia fala. Por isso que ele diz, se possível for, tende paz uns com os outros, né? Ou com todos. Mas como Deus sabe que não é possível, que tem os irreconciliáveis, tem os carnais, tem os profanos, tem os doidos, tem os malignos, né? E aquela outra parte que eu não vou dizer. Tem muita gente de todo tipo e classe que às vezes são irreconciliáveis segundo a Bíblia. E tem aqueles que são os quebrantados, os compungidos, os contritos, aqueles que estão com o coração assim, né, sofredor, que foi a classe dos que apanha. Tem aquele ditado que diz que os que bate esquece, mas os que apanha não esquece. Então a classe dos que apanha, geralmente é para esses que Jesus Cristo encontra guarida, é para esses que Jesus encontra abrigo no coração deles, porque eles estão tão sofridos, apesar de que é a classe também dos que mais dá trabalho, para deixar Deus tratá-los, porque eles não confiam mais em nada e nem em ninguém, mas é para esses. Jesus disse que veio para os doentes, veio para aqueles que estão feridos, desassistidos, os que não têm coragem de bater, mas os que apanham, os que sofrem injúria e perseguição por causa do nome de Deus, por causa da justiça, como diz lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, fala que bem-aventurados são os que sofrem perseguição e injúria por causa do nome dele, ou por causa da justiça, porque querem ser justos, se comportam com justiça, e aí ele fala a respeito deles. Amém? É para essa classe de pessoas aí. Pastor, quer dizer que Jesus não morreu para quem é ruim? Morreu, mas se ele quiser largar a ruindade, que geralmente que quem se diz ruim, que quem se intitula ruim, tem prazer na ruindade, né? Quem tem prazer na ruindade nunca vai querer Deus. Quem tem prazer na desumanidade, quem tem prazer nas coisas malignas, nunca vai querer Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que ele morreu pelo pecado de muitos, e não de todos, porque nem todos amam a Deus, nem todos amam as pessoas, né? E aí é onde fica complicado você receber Jesus nessa hora. Vamos lá? Colossenses 3, versículo 12 nos diz assim, olha só a ordem de Paulo para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo
em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos, gratos, né? A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graças em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça a Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Interessante que essa exortação à santidade, pode prestar atenção, que é uma exortação de Paulo para que os que são de Cristo se diferenciem dos demais. Então, está falando de santidade, que sem a qual ninguém vai ver a Deus. E qual de nós que nunca ouviu falar ou a pregação sobre santidade voltada para uma consagração, o dia todo de jejum e oração, e a santidade é isso? Não. Esse é o meio que a gente usa, que é a oração, a consagração, a leitura da Bíblia, o dia com Deus, o monte, para que a gente possa buscar do Espírito de Deus, que vai se aliar ao nosso espírito, nos capacitando a conviver aqui na terra, não com anjos, mas com pessoas amarguradas, doentes, pessoas, né, com todo tipo de doença emocional e sentimental, e até cheia de cão, louvado seja Deus. Deus nos capacita pelo seu espírito a conviver com pessoas assim. E, por sua vez, nos dá a capacidade de assumir a mesma postura de Cristo, apesar de que Cristo veio do céu como santo, que Cristo veio do céu como perfeito, né, espiritual, sobrenatural, e se fez carne, habitou entre nós, para nos dar também o mesmo caminho que ele, né? Só a única diferença é que nós não era anjo, perfeito e nem espiritual, apesar de sermos espírito, né? E habitarmos num corpo físico, carnal. Mas nós não éramos todo espírito, não éramos incorruptíveis, não. Cristo não teve por usurpação de ser igual a Deus, né? Abriu mão da forma divina e habitou entre nós como servo, se fazendo carne e obediente foi a Deus, até o ponto de morte de cruz, para nos ensinar como conviver e como viver aqui. Claro que nenhuma pessoa consegue conviver aqui nessa terra se não for pela ajuda do Espírito Santo. E foi por essa razão que Cristo jejuava e orava todos os dias, constantemente. Ele buscava a face do Senhor. Constantemente Jesus estava com uma vida de consagração e oração para simplesmente conseguir lidar com a maldade das pessoas, para conseguir lidar com as artimanhas de Satanás, para conseguir tirar das pessoas o mal delas e ver o que tem de essência ainda de Deus nelas. E é aí que entra o trabalho de Deus, que é missão minha e sua. Quando ele diz exortação à santidade, ou seja, vamos nos separar, vamos buscar, vamos nos, santificar para Deus, no sentido de começar a buscar a face do Senhor, sair um pouco desse sistema mundano, desses vícios carnais que a gente muitas das vezes tem. E quando falo vícios carnais, não estou falando de coisas ilegítimas, não. Porque vício carnal não é simplesmente sexo, não é cigarro, não é bebida, não. Vício carnal de dormir, às vezes, de comer, de estar o tempo todo consagrado a si mesmo, é um vício que a gente às vezes se habituou. E por sua vez isso nos afasta de um reino espiritual, de uma vida espiritual, de uma ligação maior com Deus, porque até então pesa a nossa carne, tem mais força, pesa, e o espírito não consegue. Quem que nunca foi ler a Bíblia e não ficou com sono? Quem que nunca foi fazer uma oração e não ficou bocejando? Quem que uma hora não foi tentar jejuar e não ficou com dor de cabeça antes de 1 minuto que começou a jejuar? É ou não é? A pessoa acorda, se não toma um café, já dá dor de cabeça, porque a carne está habituada ao sistema fisiológico, mundano, ao sistema do corpo, e acaba não tendo força. E essas pessoas, diga de passagem, não conseguem aturar, não conseguem suportar provocação. Por qualquer tipo de situação já estão irritadinhas, já quer voar no pescoço da outra, já quer matar, já quer morrer, já quer dar o troco, porque estão
muito nelas mesmas, e por estarem nelas mesmas, não conseguem suportar o outro, não conseguem transpor as barreiras desse mundo físico para conseguir amar as pessoas. É claro que nesse ponto eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me fortalecer em espírito, para eu conseguir amar as pessoas. Mas o clímax espiritual é quando eu já estou amando as pessoas, é quando eu estou suportando, perdoando as pessoas, quando eu estou com entranhas de misericórdia, como diz Paulo, quando eu estou aqui, como ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Amém? No versículo acima ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos quer dizer escolhidos. Deus me escolheu para essa finalidade, para essa obra. Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Eu pego agora pelo Espírito, que aí eu entro, com o Espírito de Deus, vou lá e tomo no colo da graça de Cristo pelo Espírito e me revisto dos frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, temperança, mansidão e bondade, amor e tudo isso, que é o que me capacita a amar pessoas amargas, doentes, rancorosas, totalmente iracundas, pessoas que estão no caminho da maldade. E aí eu os amando, vou começar agora a orar, a interceder por ele, para que Cristo arranque o mal que está dentro delas, louvado seja Deus, e eu consiga, com a minha atitude de perdão, de longanimidade, de paciência, tratar a malignidade que está dentro delas e achar a essência de Deus que tem nelas, para tentar, quem sabe, resgatá-las para Deus. Muitas que já se acostumou com o caminho da maldade, que já se adequaram, que já estão totalmente envolvidas com a maldade, irmão, você pode mostrar para ela a verdade em todos os pontos da vida dela, ou da vida em si. Elas amam tanto a mentira, amam tanto a maldade, amam tanto a perversidade, que você pode provar por A mais B o que é verdade, o que é de Deus, o que é que a Bíblia ensina, o que é que elas vão continuar indo para aquilo que lhe é próprio, que é a mentira, o engano, a perversidade, as coisas ruins. É igual você dar comida para cobra. Pessoas que costumam criar, cobra. Não pode vigiar não, com a hora ela te engole, ela te morde. É ou não é? Você às vezes vai dar a oportunidade, você vai tirar uma cobra que, igual eu vi um post um dia desse, de um cara tentando ajudar uma cobra que estava numa situação de perigo, e aí ele foi tirar a cobra, acho que era do fogo, e aí foi tentar ajudar a cobra venenosa foi lá e mordeu ele morreu tentando ajudar a cobra, não era para deixar morrer, louvado seja Deus. Ele foi lá tirar a cobra do fogo, a cobra mordeu ele morreu do veneno da cobra. Assim tem pessoas que estão tão envenenadas pelo mundo, pelo sistema maligno, pelo ódio, pelo rancor, que você vai tentar ajudá-las, você acaba ficando no lugar delas. Pastor misericórdia, você acaba sendo ofendido. Por isso que você não deve jamais, nós nunca devemos fazer a obra do Senhor na carne. Nunca, jamais devemos fazer a obra do Senhor do nosso jeito, a nossa maneira, não. Sempre em espírito, sempre com o Espírito de Deus, sempre com os frutos do Espírito, sempre revestidos deste amor que a Bíblia fala, Paulo também falando, que ele derrama sobre nós o Espírito dele. O amor de Cristo está derramado em nós, sobre nós. Esse amor que lança fora o medo, esse amor que nos cura, esse amor que nos envolve, que lança fora todo e qualquer sentimento de trauma que um dia, quem sabe, a gente possa ter tido. E eu não estou falando aqui como alguém que nunca passou por nenhuma decepção, por alguma traição, por algum tipo de amargura, não. Já passei por quase tudo que se possa imaginar nessa terra, no sentido de perversidade humana, Eu já passei de ter padrasto ruim, de ser espancado, eu já fui traído por pessoas, por amigos, por relacionamentos, eu já passei doente, fiquei sozinho, já passei várias situações. E como pode eu agora ter a capacidade de falar de amor? Porque o Espírito Santo que me amou, eu sendo ruim, me ensinou com ele a amar. E por ter me ensinado a amar, hoje eu posso dar às pessoas o que eu recebi.
né? Mas de outrora eu não tinha amor para dar para ninguém, porque até então eu não recebi esse amor. Eu era uma pessoa também amarga, eu era também uma pessoa iracunda, eu era também uma pessoa magoada, eu era também uma pessoa doente e não tinha o que passar. E é agora, trocando a miúdos, que a gente consegue, dentro dessa base, compreender o porquê que tem tantas pessoas, às vezes até dentro da igreja, ferindo o lugar que era para ser impossível ser ferido, ser enganado, ser traído, e a gente acaba passando por essas coisas dentro de igreja. Como pode, pastor? Lá não é o céu, lá não é a porta, o elevador de entrada para ir para o céu, não é a igreja? Deveria ser, né? Mas como a igreja é cheia de homens, é cheia de humanos, né? Que deveriam ser humanos, é cheia de pessoas falhas assim como eu, então a gente vai se deparar com pessoas mais doentes, mais feridas do que pessoas salvas, santas, pessoas que estão preparadas. Não. Lá é o lugar que eu chamo de hospital. É o lugar onde você se depara com os doentes. É igual eu já tive internado em hospital, já também fiz muitos anos obras em hospitais, e a gente percebe pessoas que, uma época que eu fiz cirurgia do câncer, eu lembro, tinha um rapaz do meu lado, e a enfermeira vinha com todo cuidado, e é difícil achar enfermeiro bom assim, que tenha paciência em hospital público, né? E ela com todo cuidado vinha trazer o remédio para ele, e dar água na mão dele, para ele tomar o remédio, e ele falava, eu que não tomo, não quero saber, vai para lá, e xingava ela, e não sei o que, e tal, a mulher tentando cuidar dele, e ele tão irado, tão ferido, que ele não recebia o cuidado, não recebia o tratamento, né? Daquele hospital, daquela enfermeira, todo e qualquer médico e pessoa que ia cuidar, não tinha nenhum efeito, porque essa pessoa assim não recebia. Ou seja, assim tem muitas pessoas dentro da igreja, que foi para o lugar da cura, que deveria ser, na verdade, que foi para o lugar de paz, para o lugar de restauração, para a oficina de Deus, e é a hora de receber, e é por isso que eu sou contra, muitas das vezes, a gente entrar em um sistema religioso, em que é mais fábrica de pessoas doentes do que de pessoas que curam, e fazem com que as pessoas que estão entrando fiquem mais doentes ainda. Vão colocando pessoas lá para dentro e vão ungindo e vão separando e vão dando a elas cargos e vão dando a elas responsabilidades de cuidar de outras pessoas, e isso se torna, irmãos, uma fábrica de doença e não de cura. Se torna uma fábrica de problema, de pessoas que até se decepcionam com Deus. 99% das pessoas que são desviadas, que estão no mundo, num estado até de calamidade, passaram dentro de uma igreja. Não era para estarem lá no mundo, né? Não era para estar agora longe de Deus, com raiva de Deus. Diga-se de passagem, 90% dos ateus, até dos pais do ateísmo, que são os grandes filósofos, tiveram algum vínculo com o cristianismo. Tiveram uma passagem no cristianismo. Como é que os homens desses que tiveram passagem no cristianismo se tornaram ateus? Se tornaram pessoas aversas a Deus. E eles não são simplesmente ateus, eles são ateístas, aqueles que querem ensinar o ateísmo, ensinar as pessoas a também não acreditarem em Deus. Elas são ativistas do ateísmo. Olha só, assim como um crente ferido por questão do sistema religioso, ele acaba se tornando um agente do Satanás. Pastor, não fala isso, eu digo. Ele agora, toda pessoa que quer ir congregar, que quer aceitar Jesus, ela vai lá e diz, não vai para a igreja não. Fica com Deus na sua casa. Não vai para... Ela começa agora a pregar contra o que Jesus ensina. E a Bíblia fala para nós não deixar de congregar, como é costume de muitos. Né? Que por conta de uma coisa ou outra que acontece no meio da humanidade, né? Eu falo humanidade para a gente entender melhor, mas no meio das pessoas, a gente acaba colocando isso para Deus, ou seja, Deus é o culpado disso. Por isso que Paulo, ele trata muito, não só Paulo, os apóstolos, João e todos, tratam muito dessa questão do nosso relacionamento. Hora nenhuma você vai ver os apóstolos colocando o orar, o ler a Bíblia e o jejuar como sendo o clímax da minha fé cristã. Não. É o meio com o qual eu chego ao clímax da fé cristã. Que o clímax da fé cristã é o amor. O amor é o vínculo de toda a perfeição. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que vai passar dom, vai passar as profecias, vai passar a riqueza, vai passar tudo. Vai ficar o quê? A fé e o amor. Porque o amor é o top das galáxias. É o que Deus espera que eu me torne. Uma pessoa que ama, uma pessoa amorosa, uma pessoa sem ódio, uma pessoa que consiga de verdade passar bondade de Deus através do comportamento.
Pastor, não precisa falar em língua, não. Não, língua é uma coisa para mim. O dom da língua é para mim me edificar com Deus, não é para as pessoas. Eu não preciso ficar aqui pulando, sapateando, rodando, para mostrar às pessoas o quanto eu tenho de Deus, porque as pessoas nem acreditam mais nisso. Eu preciso é mostrar o quanto eu as amo, o quanto Deus me ama, o quanto eu recebi do amor de Deus, é que vai fazer as pessoas verem que eu sou curado. Apesar de ter passado tantos maus bocados, apesar de ter passado por tanta gente ruim na minha vida, eu sou uma pessoa que conhecia o amor de Deus. Isso faz com que as pessoas queiram saber, peraí, onde é que tem essa cloroquina aí? Onde é que tem esse remédio? Eu preciso desse remédio. E é isso que faz com que a igreja cresça, o amor de Deus. Quer ver uma frase que eu sou averso a ela? As pessoas irem evangelizar e dizer assim, Jesus te ama. Uai, pastor, você não gosta dessa frase? Não, não gosto. Sabe qual é? Eu já fui mendigo, já fui morador de rua. E eu lá, como morador de rua, eu ouvi muito as pessoas dizer, Jesus te ama. Enquanto isso, minhas costelas estavam coladas na barriga de fome e as pessoas jogando folhetinho o dia todinho em mim, dizendo que Jesus me amava. Te pra lá com essa mentira. O que as pessoas querem ouvir é eu te amo. É a igreja que ama as pessoas, a igreja que dá a vida pelas pessoas. Porque Jesus eu já sei que ele deu a vida por mim. Aleluia. Agora precisa-se da igreja amada de Cristo, que recebeu o amor de Cristo, amar as outras pessoas. E aí ao invés de eu dizer Jesus te ama, eu dizer eu te amo. Toma aqui um copo d'água, toma aqui uma cesta básica, toma aqui um alimento, toma aqui um abrigo, toma aqui. Aí as pessoas dizem, gente, Deus está na terra, através de alguém. Pode prestar atenção. Quando você faz uma oração pedindo a Deus algo para a sua sobrevivência. Eu quero uma moradia, eu quero uma casa, eu quero um emprego. E você está sozinho com Deus orando. Olha só como é que a Bíblia ensina, né? Que você busca Deus em secreto e o Deus que está em secreto que te vê, te responderá e publicamente te abençoará. O publicamente te abençoará quer dizer que Deus ou vai usar alguém ou vai te abençoar para que as pessoas vejam que ele te abençoou. E aí você está lá orando, Senhor, me dá um emprego, me dá comida, eu estou com fome. E aí chega alguém que não sabe que você estava orando e te dá comida. O que você pensa? Que Deus existe através daquela pessoa. Você não é uma pessoa, você é um anjo. Não é assim que as pessoas dizem? Você é um anjo de Deus enviado, porque só eu sei que eu estava aqui dentro do quarto orando, pedindo comida, e aí chega você com comida, Deus falou com você, e ele fez você vir até a mim. As pessoas começam a acreditar que Deus existe. Por quê? Porque nós começamos a dar ouvido à voz de Deus. Começamos a entender o que Deus quer de nós. E uma coisa que Deus não quer de nós é que a gente suba para o céu agora na marra. Ele é quem vai vir buscar nós. Então para de querer ficar falando que está voando, eu estou flutuando, eu fui, como é que ele diz aí? Eu fui arrebatado, eu vi o anjo, eu vi o Gabriel, eu vi a cor e o número da chinela dos anjos tudinho. Mentira, para lá. Eu creio que Deus quer que você se torne humano e recupere aquilo que Adão um dia perdeu. Adão e Eva dominavam a terra, dominavam as coisas aqui da terra e não as coisas do céu. Ele, ainda que tinha um contato com Deus na viração do dia todo dia, Adão dominava as coisas da terra. E nós que não dominamos nem as coisas da nossa própria alma, vamos dominar a terra sem Deus? Não vamos. E aí diz, aceitou Jesus ontem, diz, eu já conheço o céu todinho por lá de dentro, eu já dou a paz do Senhor por Miguel todo dia, eu vivo no céu toda hora. Mentir para lá. O que Deus quer é que a gente consiga dominar primeiro a nós mesmos, que é o domínio próprio, depois consiga dominar as coisas concernentes a essa vida aqui. Por isso que Paulo fala que Deus é contra a gente colocar um irmão na justiça, por exemplo. Que é o que mais tem. Colocar um irmão na justiça. Por quê, pastor? Porque nós que havemos de julgar os anjos caídos, a turma do PT, partido das trevas, amém? Partido das trevas, que o povo fica achando que é o PT aqui da terra, o PT do Satanás. Nós que vamos julgar os anjos caídos, temos a capacidade de julgar as coisas aqui da terra. De negociar, de orar, de perdoar, de pedir a Deus ajuda, de orar para Deus tocar no coração da outra pessoa. Aí quando eu vou lá e boto um irmão na justiça, eu estou indo contra um princípio bíblico. Entende? Porque eu não estou sendo espiritual suficiente para poder resolver coisas pequenas. Sendo que coisas concernentes à eternidade está na minha mão para resolver. Deus vai perguntar para nós, e aí, qual a sentença que você dá para o Satanás? Menino, eu vou estar lá para poder dar a sentença.
Marra tudo! Eu vou estar lá, você vai estar lá, em nome de Jesus, para poder dar a sentença. Amém? Agora, para isso eu preciso, como Paulo ensina aqui, receber de Deus esse amor fraternal. Esse amor que me dá condição, esse amor que vem do alto. Ou, de certa forma, o Espírito Santo tem que entrar em mim e acionar, germinar, fazer germinar toda a semente de Deus que está em mim. Que gente ruim Deus não vai levar para o céu. Não adianta dizer. O povo tem um dizer aí, eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar muita gente. Mas eu vou dizer que não está na Bíblia e Deus mandou eu dizer mesmo. Eu fui chamado foi para dizer. Tem gente que acredita que uma pessoa depois que morre trocando tiro com a polícia, matando os outros, vai para o céu. Creio não. Não creio mesmo. Porque ele morreu na prática do pecado dele. Ele morreu matando, assassinando a outra pessoa. Ah, pastor, mas na hora de agonizar, ele mesmo que arrancou a cabeça de um monte de gente, ele foi para o céu porque ele disse, Jesus me perdoa. Creio não. Porque ele não recebeu aquilo que nós precisamos receber. Que é o tratamento aqui dentro. Uma pessoa que tem coragem de tirar a vida da outra, ela tem que passar por um tratamento de, não estou dizendo que quem mata os outros não vai para o céu se não arrepender, se arrepender, claro que vai. Mas ele tem que passar por um processo que esse que morreu trocando tiro com a polícia não recebeu. De perdão, de amor, de cura, de bondade, de longanimidade. Entende? Então não adianta estar na última hora lá, a não ser que tenha a mesma compreensão que o ladrão da cruz. Que ele lá poderia ser um assassino? Poderia. Mas na hora em que o ladrão do outro lado disse, se és tu o Cristo, salva-te a ti e a nós também. O outro ladrãozinho lá falou assim, cala a boca, defendendo Jesus, olha só. Ele já mudou o comportamento daí. Cala a boca, nós estamos aqui porque merecemos. Hã? Nós estamos aqui porque merecemos. Já esse aqui não, ele é justo. Reconhece a bondade de Jesus, reconhece a santidade de Jesus, reconhece que ele é um pecador. Coisa que às vezes quem está lá matando os outros não tem esse reconhecimento. Não. Eu preciso ser, para ir para o céu, não ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma ruga. E aquilo que mancha mais a nossa vida é o nosso comportamento com o próximo. Tem gente que acha que a mancha, a mácula, é porque eu fumo, porque eu bebo. Não, mas isso é comportamento que vem por conta da alma podre. Mas o que realmente mancha a nossa alma, irmãos, é o nosso ódio contra o próximo. A predisposição que a gente tem de fazer maldade com o outro, de dar prejuízo ao outro, de acabar com o casamento do outro, de trair o outro. Isso aí mancha a nossa alma. E não adianta dizer, ai Senhor, eu estou na Santa Ceia, me perdoa, mas acabou a Santa Ceia, vai falar mal do pastor. Não sobe, não vai. Acabou a Santa Ceia, vai falar mal do pobre do irmão, não sobe. Precisa de verdade, de fato, ter recebido Jesus lá dentro, para que esse Jesus saia para fora, para que esse Jesus venha pelo comportamento, e ela comece a andar como aqui Paulo fala, né? Revestido, vestido e revestido, revestivos, pois, como eleitos, se vista como alguém que é escolhido de Deus. E como é que eu me visto? Aí tem gente que acha que é a gravata, o paletó, tem nada a ver. Olha o que Paulo fala, que vestido que é. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Olha que coisa linda. É igual quando você casa com um presidente ou uma presidenta. Nem existe presidenta. Foi a Anta que ensinou isso. Presidente. Quando uma pessoa diz, eu estou casado com um presidente, a mulher diz, eu estou casado com o presidente, ela começa a se vestir como a primeira dama. Começa a andar, agora eu sou a esposa de um presidente, de um governador, seja quem for, esposa de um pastor e por aí vai. Então, revesti-vos como eleitos, eu sou escolhido de Deus, olha que coisa linda. Aí onde é que a gente se veste, pastor? É na veste lá embaixo do sapato, aquelas vestes que vai até o chão? Como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É interno. Com um comportamento que sai para fora, de bondade, de longanimidade, perdoando as pessoas, tendo paciência, sendo mansa, sendo amorosa. Essa é a vestimenta do verdadeiro crente. Não adianta estar com o saião rodando. Não adianta estar com a gravata brilhando. Não adianta estar com gel no cabelo e dançando igual Michael Jackson. Não adianta. Nós precisamos ter um comportamento que as pessoas afirmem.
E até nos defenda, como muitos defenderam Jesus. Este homem é um justo, igual a mulher de Pilatos defendeu, o ladrão da cruz defendeu, e muitos, como aquele José de Arimateia, o outro que carregou a cruz de Jesus, ao longo da trajetória do Calvário, muitas pessoas vieram, não façam isso, esse homem é um justo, porque a multidão conhecia o testemunho dele. Não importa que ele foi caluniado, que ele foi perseguido, caluniar, a bondade sempre vai existir calúnia, né? Que é para isso que o Partido das Trevas, ele trabalha, para caluniar, inventar mentira. Agora, em relação ao que a pessoa é de verdade e fato, o testemunho de quem está em volta diz, comprova isso. Todo mundo que convive com a pessoa sabe que ela é uma pessoa de bem. Assim foi com Jesus e assim tem que ser comigo e contigo. De púlpito, de igreja, de casca e de capa, irmãos, está sim de pessoas. O que Deus quer é que sejamos de verdade, em verdade, adoradores e praticantes, participantes do que a palavra de Deus aqui nos ensina. Como diz, para a gente encerrar, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai, fazei assim vós também. Olha aí. Perdoar a pessoa, ter a prática do perdão na sua vida. E sobretudo revestivos de amor. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Agora deixa eu dizer uma verdade aqui. Por que a Bíblia está falando revestivos? O revestimento ele vem depois. Porque vestido a gente já está. E o vestir fala de algo que está por dentro. Tá? Por dentro. O revestir é o paletó, é o casaco de frio. O revestimento é isso. Por que ele está falando revestivos, sobretudo? Olha o sobretudo aqui, ó. Sobretudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Tem gente que bota a mão no peito assim e diz, Deus sabe como eu amava. Deus sabe como eu desejo só o bem para as pessoas. As pessoas estão dizendo isso? Se as pessoas não estão dizendo que você deseja o bem para elas, então não adianta você de um coração lá dentro dizendo, eu desejo o bem do próximo. E o povo está tudo dizendo, vendo você mandar o próximo ir para aquele lugar. Você ama lá dentro, mas pro lado de fora ninguém está vendo isso. Então não adianta. Porque de boca, até adorar a Deus, muitos adoram. Muitos me adoram de lábios, mas o coração está longe de mim. E muitos de coração diz que amam o próximo, mas com atitude não faz coisa alguma. Não faz nada. E nós que precisamos, e que somos a família de Deus, a família de Cristo na terra, precisamos exceder em nosso comportamento em muito a justiça das pessoas da terra. Precisamos ter obra, e não só de obra, porque ninguém vai ser salvo de obra. Né? Não é só de obra para que ninguém se glorie, dizendo assim, eu fui bom. Não. Mas de fé. Fé e obra andam juntos. Temos que crer em Jesus e praticar o que Jesus Cristo ensina, o que Jesus manda, né? E diz mais, a palavra de Cristo habite em vós, não aqui, mas nas nossas ações. Que essa palavra de Cristo seja nossa bússola, seja o nosso comportamento, seja de verdade o nosso proceder. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça do vosso coração, cantando a Deus de coração, a Ele, para Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Aí o louvor vai para Ele, tudo é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o culto é para Ele, nada para homens, no sentido de culto, tá? No sentido de adoração, para Ele. E o resultado é para nós e para os outros. A bênção que me alcança os outros, porque eu faço parte de um sistema benigno, de um sistema de Deus, que a bênção de Deus faz me alcançar e alcançar as pessoas que estão à minha volta, e todas que Deus coloca no meu caminho. E diz mais para encerrar, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo para que o nome de Jesus seja glorificado, fazendo em o nome dele, inclusive, né? Porque tem umas pessoas aí, já passei por isso, que às vezes vai doar uma cesta básica para você
e sai dizendo para os outros, ó, aquele pastor ali, quem sustenta ele sou eu, está repreendido. Fala isso não, irmão. Eu já ouvi isso uma vez, nunca mais. Graças a Deus só foi uma vez. Aquele pastor ali, que nem é verdade, nem era, porque a cesta básica que eu recebi dessa pessoa, sempre passei para frente. Mas dizia que me sustentava. Primeiro ela estava roubando a glória de Jesus, e ela estava fazendo, não era nem a ordem dele, porque se fosse na ordem dele, ela não ia querer roubar a glória para ela. Né? Então, que quando eu fizer, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Quando você doar, isso é até falta de educação, irmão. Quando você doar um sapato, uma camisa para alguém, quando você vê a pessoa no meio da rua vestida essa camisa, não fica falando que foi você que deu, não. Tem gente que a gente chega nas festas, olha para o sapato do outro, para a roupa, para a saia da irmã e diz: nossa, ficou bom em você, hein? Pô, irmão, acaba com a vida da pobre. Faz isso não. Fica calada. Porque a glória, em vez de você dar para Deus, você está dando para você mesmo. Ainda está humilhando a pobre da irmã, que se pudesse, ela tirava aquilo ali na hora e te devolvia. Amém? Não. Que a tua mão direita faça, que a esquerda não veja. Amém? Que a esquerda não veja, que seja para a glória de Deus. Faça só para a direita ver. Já que a direita aqui está fazendo, ela mesma não vai falar dela mesma. Amém? Que um não seja para poder humilhar o outro, não, mas que em amor a gente seja revestido para que as pessoas vejam Cristo em nós. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Espírito Santo em nós. E se nós dermos lugar ao Espírito Santo dessa maneira, a obra de Deus vai ser feita na terra, o nome de Deus vai ser glorificado, a quantidade de pessoas curadas e saradas vai se multiplicar, daqui a pouco a paz vai reinar em todos os lugares da face da terra. Sem a aglomeração do eu, sem que o eu faça parte disso. Não, é a glória de Deus que vai estar sendo estampada, não é o nome, não é o título, né, que nem existe título na Bíblia, mas vamos lá, não é o título nem o cargo da pessoa que está em ênfase, não, é o nome do Senhor que está sendo levado. Todo grupo que a gente montava de evangelismo sempre foi com 30 pessoas de igrejas diferentes, e a gente nunca nem levava o grupo, a mensagem: que igreja vocês são? Nós dizíamos: nós somos da igreja de Cristo. Nós não falava placa de igreja, nem precisa, porque nós temos que levar é Cristo, e as pessoas precisam chegar ao conhecimento de Cristo, e através das nossas atitudes as pessoas vão glorificar o nome dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa, em o nome de Jesus, receber essa palavra que veio do trono do céu para a sua vida, assim como veio para a minha vida, que eu recebo para mim, e preciso me revestir, preciso praticar essa palavra na minha vida e tomar posse dela. Louvado seja Deus, para a minha vida e a vida de todos que me rodeiam, em nome de Jesus. Eu quero ser um representante, quero ser um pequeno Cristo, quero ser um cristão na vida das pessoas e mostrar as obras de Deus que Cristo me ensinou a fazer. Amém? Que você também seja assim. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Eu quero orar por você, orar pelo seu lar, orar pela sua família. Pedir que o Espírito Santo entre no teu lar com cura, com paz, com milagre, com mudança, com vitória, em o nome de Jesus. Pai, toma a vida de cada um dos teus filhos nessa hora. Traga a paz que excede o entendimento. Traga a paz que excede, louvado seja Deus, todo e qualquer racionalismo. Vem com as tuas mãos de poder, manifesta a tua cura, manifesta o teu poder. Pai, resgata-nos na tua presença, move-nos para a tua glória e o teu louvor. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua bondade, com a tua misericórdia, faz cumprir o teu propósito, faz cumprir a tua vontade em nós. Ah, Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor amado, a tua ordem, o teu milagre, o teu favor, a tua unção, a tua graça, Senhor amado. Toma as nossas vidas no teu altar. Vem manifestar, Senhor amado, o teu poder, a tua graça e a tua unção em nome de Jesus. Faz em nós a tua obra completa. Renova em nós, meu Senhor, um espírito novo. Coloca em nós, meu Senhor amado, a vontade da tua palavra. Deus, a verdade do teu evangelho em nós. E nos permita ser, Senhor amado, e dar frutos como a tua palavra assim determina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Estão me lembrando aqui de eu pedir para os irmãos irem na nossa página que a gente tem no Facebook, no YouTube. Eu estou me acostumando com essa história, amém? Vai lá, se inscreva no nosso canal, que agora a gente vai estar fazendo os cultos pelo canal.
que vai sair direto para o Instagram, vai sair para o Facebook, aí você não vai perder nunca os nossos cultos. Vamos estar, depois da quarentena, organizando para todo dia a gente fazer uma programação diferente. Amém? Estamos trabalhando para isso. Estamos montando um equipamento, montando um cenário, para que a gente consiga fazer algo aí que atinja o maior número de pessoas. Só que para isso eu preciso de pelo menos 1.000 inscritos para poder fazer simultâneo em todos os meios de redes sociais. Então vai lá, se inscreva, compartilhe, aperta um negócio chamado sininho lá, que eu não sei o que é, amém? Dá um like, né? Dá o like lá, chama esse like e comenta os vídeos lá, pode comentar também. Se concorda, amém. Se não concorda, também comenta, por favor, que é bom que a gente aprende se estamos errando, né? É importante para o nosso crescimento. E no Facebook também, você comenta aí, né? E compartilha no Face, estão me ensinando aqui. Compartilha, comenta, curte, faz tudo aí. Amém? Para que o reino de Deus cresça, para que essa palavra, se você foi alcançado, alcance outras pessoas e o reino de Deus seja abençoado. Amém? Eu sempre fui assim meio resistente a esse negócio de vídeo. Já perdi muitas pregações por conta do vídeo, porque eu não era assim meio que a favor de fazer vídeo, mas o momento agora pediu. A igreja está fechada e eu não vou calar minha boca. Por isso que eu nem sei fazer direito ainda, né? Mas estou aprendendo. E eu preciso que os irmãos nos ajudem nisso aí. Compartilhe, curta, se inscreva. E todo dia você vai ter uma mensagem boa e nova, quentinha do reino dos céus. E também me ensine, né? Você às vezes tem uma palavra do céu aí para nos ensinar. Tem uma opinião diferente da que a gente tem. Você também pode nos dar a sua dica aí. A gente recebe com todo carinho. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E amanhã temos mais culto. Em nome de Jesus, amanhã nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre família. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos tirar muitas dúvidas a respeito de família. Deus abençoe a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Amém?